Jornada de sobrevivência no topo da montanha. O vento assobia através dos picos nevados, onde as altitudes excedem 4.500 metros e a vida parece impossível. Mas em meio ao frio e ao gelo, três criaturas persistem: o leopardo das neves, um caçador silencioso na névoa, a cabra marcor, um mestre montanhista, e a águia real, uma sombra negra varrendo o céu. Eles não apenas compartilham uma cadeia alimentar, mas também ocupam as encostas mais acidentadas das montanhas da Ásia Central e do Sul, do Planalto de Pamir ao Himalaia. Aqui, cada passo, cada salto ou cada olhar pode determinar a fronteira entre a vida e a morte. No frio cortante, no vento uivante entre as montanhas cobertas de neve, um leopardo das neves persegue sua presa. Abaixo, uma cabra montesa caminhava lentamente pela borda do penhasco. Sem hesitar, o leopardo das neves desceu como um raio, cruzando as bordas íngremes, cada salto poderoso e preciso. A cabra se assustou e saiu correndo, saltando sobre os penhascos estreitos, espantada. A perseguição ofegante acontece à beira de um abismo profundo. Mas o terreno acidentado é a vantagem da presa. Uma caçada fracassada. As energias estavam acabando e a fome permanecia, tão persistente quanto o frio daquela região de alta montanha. O leopardo das neves caminhava lentamente pelas rochas frias, sua sombra longa na luz pálida do dia. Nesta árdua cadeia de montanhas, cada fracasso é um lembrete da resiliência e da evolução milagrosa desta criatura solitária. Com sua pelagem espessa e gelada de pelo cinza prateado intercalado com manchas pretas, o leopardo das neves é um mestre da camuflagem em grandes altitudes. Sua cor quase se funde com a rocha e a neve, fazendo com que pareça um fantasma à espreita na névoa do Himalaia. Sua cauda longa e espessa, às vezes quase tão longa quanto seu corpo, não só serve como uma ferramenta de equilíbrio ao atravessar penhascos, mas também funciona como um cachecol para mantê-lo aquecido em noites abaixo de zero. Olhos cinza jade, profundos e calmos como um lago gelado, podem ver claramente as presas a centenas de metros de distância. Todos os seus sentidos são afinados com perfeição para a vida no topo. Pés grandes, cobertos de pelos como uma almofada de neve natural, o ajudam a caminhar leve como uma pena no gelo, sem deixar nenhum som, nenhum único som para alertar a presa. Os leopardos das neves são animais solitários, geralmente aparecendo apenas em pares durante a época de acasalamento, do final do inverno ao início da primavera.
Eles estabelecem grandes territórios, que podem chegar a centenas de quilômetros quadrados, dependendo do terreno e da densidade de presas. Este grande felino não ruge como um leão ou um tigre, a laringe deles não tem uma estrutura que permita rugir, mas em vez disso produz sons suaves, como rosnados ou assobios, usados para marcação ou comunicação breve. Os leopardos das neves podem viajar dezenas de quilômetros por dia através de encostas de montanhas, fendas e vales, muitas vezes seguindo trilhas conhecidas, marcando seu território com cheiro e arranhões nas rochas. No mundo frio e acidentado em que vive, a paciência é fundamental. O leopardo das neves pode emboscar sua presa por horas, escondendo-se nas sombras de pedras ou montes de neve, atacando somente quando tem certeza da vitória. Sua capacidade de saltar até 15 metros de uma só vez lhe permite atacar a distância antes que sua presa tenha tempo de reagir. No final do inverno, os leopardos das neves entram em uma curta temporada de reprodução. As fêmeas marcam seu território com urina e arranham pedras, emitindo sinais químicos para atrair machos nas proximidades. Ao se aproximar, o macho geralmente morde suavemente a nuca da fêmea, um comportamento típico para estabilizar sua postura durante o acasalamento. O acasalamento ocorre várias vezes ao longo de vários dias, após o qual o macho parte, deixando a fêmea responsável por criar os filhotes. A gestação dura cerca de 90.100 dias. No final da primavera, a leoparda fêmea procura uma toca rochosa, seca e abrigada, geralmente localizada em terrenos inacessíveis, para dar à luz. Cada ninhada tem de 1 a 3 filhotes, que nascem cegos, pesam menos de 500 gramas e são completamente dependentes da mãe. Durante as primeiras 4,6 semanas após o parto, a leoparda fêmea quase nunca sai da toca, saindo apenas quando é absolutamente necessário caçar. Os filhotes abrem os olhos completamente por volta dos 2 meses de idade e começam a sair da toca por curtas distâncias, sob a supervisão da mãe. As leopardas fêmeas os ensinam a se movimentar em terrenos rochosos, a se esconder e a observar presas. Do 3º ao 6º mês, os filhotes começam a comer as presas trazidas pela mãe e vão desmamando gradativamente. Eles continuam vivendo com a mãe por cerca de 18,22 meses para aprender habilidades de caça e sobrevivência.
Quando atingem a maturidade suficiente, eles se separam das mães e começam uma vida solitária, como todos os outros leopardos das neves adultos, nos picos áridos das montanhas. Apesar de ser um predador de topo nos ecossistemas alpinos da Ásia Central, o leopardo das neves está entre os grandes felinos mais misteriosos e vulneráveis do mundo. Com uma população estimada de apenas 3.500 a 7.000 indivíduos restantes na natureza, eles enfrentam múltiplas ameaças e perda de habitat devido às mudanças climáticas, conflitos com humanos e caça ilegal por sua pele rara. Os leopardos das neves desempenham um papel importante na manutenção do equilíbrio das populações de ungulados, como cabras montesas, ovelhas azuis e antílopes. Sua presença é um indicador de um ecossistema alpino saudável e biodiverso. Nas encostas rochosas íngremes, um rebanho de cabras marcor se move silenciosamente, dando passos cuidadosos nas bordas estreitas. No rebanho, um filhote ainda é desajeitado, tentando acompanhar os movimentos da mãe e dos adultos. Escondido nas rochas e na grama da montanha atrás, um leopardo das neves seguia de perto, cada passo lento, leve como névoa. Quando o rebanho de cabras se distraiu momentaneamente, ele saiu correndo da sombra. Todo o rebanho entrou em pânico e se dispersou pela encosta da montanha. O filhote foi separado da mãe e não teve tempo de se virar antes de ser atingido pelo ataque do leopardo das neves. Dentes afiados morderam com força por trás, fazendo com que a cabra escorregasse e se debatesse de dor. Mas no momento de sobrevivência, ele se levantou, reuniu todas as suas forças e pulou da beira do penhasco, caindo na água fria abaixo. O leopardo das neves parou na beira do penhasco, observando. O marcor ou cabra montesa, o sortudo sobrevivente, é uma das criaturas mais estranhas e impressionantes das terras altas da Ásia Central. O macho se destaca pelos seus grandes chifres espirais, que podem ter mais de 1 metro de comprimento, e uma longa barba pendurada no queixo como um antigo guerreiro. A pelagem espessa e sazonal é uma armadura natural contra o frio intenso e o vento do planalto rochoso. Eles vivem em altitudes perigosas, onde cada pedaço de terra plana é um recurso precioso. Mas marcor não precisa ser plano.
Com seus cascos fendidos e almofadas fortes, eles se movem graciosamente sobre saliências afiadas, onde até mesmo predadores ficam cautelosos. Um herbívoro, o marcor pasta em raízes, arbustos e vegetação árida em montanhas rochosas, sobrevivendo do solo pobre em nutrientes. Para compensar, eles geralmente lambem solo e rochas ricos em minerais, em busca de sais e oligoelementos essenciais para seus corpos. É essa incrível adaptabilidade que os ajuda a sobreviver em condições adversas, mas também os torna presas ideais. Eles viajam em pequenos grupos, geralmente fêmeas e cabritos, e Marcor está sempre alerta. Cada movimento é deliberado, rápido, decisivo, mas não apressado. Os machos vivem isolados, aparecendo apenas durante a época de reprodução, o que leva a ferozes competições de chifres pelos direitos de acasalamento. À medida que o inverno se aproxima nas altas montanhas, começa a temporada de reprodução do Marcor. Os machos deixam seus esconderijos e seguem em direção ao rebanho de fêmeas. Na encosta rochosa da montanha, dois machos adultos se enfrentavam, com chifres espirais erguidos e olhos tensos. Eles se levantaram e então correram um em direção ao outro. Chifres chocavam ruidosamente, pedras rachavam sob cascos. Depois de alguns ataques ferozes, um deles perdeu as forças e recuou. O restante permaneceu firme, e a fêmea deu um passo à frente. O vencedor ganha o direito de transmitir a linhagem. Após o acasalamento, o macho vai embora. A fêmea Marcor fica prenhe durante todo o inverno, um teste de sobrevivência em meio ao frio e à escassez. Quando a neve derrete no final da primavera, elas procuram lugares abrigados para dar à luz. Cada ninhada geralmente tem apenas um filhote. O cabrito nasceu capaz de ficar de pé em poucas horas, e depois de apenas alguns dias, seguiu sua mãe pelas encostas rochosas. Neste mundo, a velocidade da maturidade determina a sobrevivência. Como principal presa do leopardo das neves, o Marcor desempenha um papel de equilíbrio no ecossistema das montanhas rochosas. Sua existência ajuda a manter a cadeia alimentar natural, protegendo a biodiversidade das terras altas inóspitas. Cada Marcor não é apenas uma criatura que sobrevive no frio do gelo, mas também um elo vital em um antigo ecossistema que está gradualmente encolhendo. Mas os leopardos das neves não são a única ameaça. No alto do céu, outro predador está sempre observando silenciosamente a águia real.
Com olhos afiados como facas e uma envergadura de quase 2 metros, ele domina o ar, especializando-se em atacar os indivíduos mais fracos do bando de Markor. Quando o perigo pode atacar tanto do solo quanto do céu, a vida nas montanhas se torna um equilíbrio delicado entre força, velocidade e vigilância constante. A águia real, Aquila chrysaetus, é uma das maiores e mais ágeis aves de rapina do hemisfério norte. Sua pelagem marrom escura com reflexos dourados na nuca os torna facilmente reconhecíveis quando voam alto. Eles podem detectar pequenos movimentos a mais de 2 km de distância e então descer a velocidades de até 240 km por hora para desferir um ataque fatal. As garras são curvas, afiadas como ganchos de aço, agarrando a presa com força suficiente para quebrar ossos no impacto. Em algumas áreas, águias reais foram registradas caçando em pares, uma perseguindo enquanto a outra embosca na direção oposta. Uma tática rara no mundo das aves, mostrando um nível notável de coordenação e adaptação. Sobre uma rocha cinza clara coberta por uma fina camada de neve, a carcaça de um infeliz animal está se tornando um banquete para um bando de corvos de pedra. Eles se aglomeraram, brigando por cada pedaço de carne, seus gritos ecoando pelo espaço vazio. Mas a atmosfera mudou imediatamente quando uma grande sombra negra desceu do céu. Uma águia dourada, com as asas abertas e as garras agarrando a rocha enquanto ela tocava o chão. Os corvos voaram para longe, grasnando alto, deixando a carcaça para o predador maior. A águia se aproximou e começou a comer, lenta mas vigorosamente. Os corvos circulavam, alguns empoleirados perto, observando, esperando. Uma águia corajosa deu um passo à frente e agarrou as penas da cauda da águia como um desafio. Por uma fração de segundo, a águia girou, com o bico estendido em um ataque de advertência. O corvo recuou, encolhendo o pescoço, sem ousar dar mais um passo. O silêncio foi quebrado quando outra águia dourada desceu do céu. Sem concessões, apenas um confronto feroz entre os dois governantes do céu. Asas batiam em pedras, garras se abriam, bicos se chocavam. A batalha foi rápida, mas feroz. O retardatário foi dominado e forçado a recuar. Ele voou e pousou em um galho de árvore próximo, com os olhos ainda fixos na comida que tinha acabado de escapar. Nesta montanha, até a morte é algo pelo qual devemos lutar.
Como caçadoras solitárias, as águias reais não compartilham refeições. Seja uma presa que ele caça ou uma carcaça que encontra, ele sempre protege seu alimento completamente. Com sua natureza territorial e alto estado de alerta, toda vez que pousa no chão, ele está pronto para confrontar qualquer intruso, incluindo os da sua espécie. Entre as montanhas rochosas e o céu frio, a solidão não é uma escolha, mas um instinto de sobrevivência. Como não deixa pegadas como o leopardo das neves, a águia também não precisa emboscar silenciosamente. Ela vem do céu, com velocidade, precisão e instinto aprimorados ao longo de milhões de anos de evolução. Nas encostas áridas das montanhas, onde as rochas e os ventos não deixam espaço para erros, a águia real é a personificação da morte que vem de cima, sem aviso, sem piedade. À medida que a primavera se aproxima lentamente das montanhas rochosas, as águias reais começam sua temporada de reprodução. O ninho é construído com galhos grandes, forrado com grama seca e penas, e pode durar anos, crescendo mais a cada estação. Cada ninhada geralmente tem apenas 1 ou 2 ovos. A fêmea choca os ovos por quase 6 semanas, enquanto o macho faz a maior parte da caça e traz a presa de volta. Embora o ninho esteja localizado em um local perigoso, os ovos e filhotes não estão completamente seguros. Corvos, doninhas da montanha e até mesmo aves de rapina menores podem aproveitar a ausência dos pais para se aproximar e destruir o ninho. Quando os filhotes nascem, eles são fracos, cegos e completamente dependentes dos pais. Durante as primeiras semanas, ambos os pássaros adultos se revezam guardando o ninho, arrancando pedaços de carne para alimentar seus filhotes. Os filhotes crescem rápido, mas a competição é acirrada. Se houver 2 filhotes, o indivíduo mais fraco geralmente passa fome ou é expulso do ninho. Na natureza, geralmente apenas um sobrevive, o mais forte. O filhote leva 3 meses para ter penas suficientes para sair do ninho. Mas mesmo depois de aprenderem a voar, eles ainda seguem seus pais por semanas para aprender a caçar, para aprender a dominar o céu, assim como seus pais fizeram um dia. Mesmo com proteção cuidadosa, nem todos os filhotes sobrevivem e conseguem emplumar. Os perigos estão sempre à espreita desde que estão no ovo, de inimigos, clima, fome e até mesmo competição dentro do próprio ninho.
No mundo das águias reais, a maturidade é prerrogativa dos indivíduos mais fortes, aqueles que conseguem sobreviver aos 3 primeiros meses de vida em meio a rochas frias e céus traiçoeiros. E se sobreviverem, levarão esse instinto consigo, para continuar o ciclo de vida de predadores silenciosos, dominando as montanhas selvagens. Nas altas montanhas frias, onde pegadas humanas são raras, a águia real é mais do que apenas uma predadora. É um elo essencial no ecossistema das montanhas rochosas, controlando a população de roedores, pequenos pássaros, animais jovens e limpando carcaças. Sua presença reflete a saúde de uma natureza selvagem intocada. No silêncio, ele mantém o equilíbrio. Não por números, mas por papéis. Um pássaro, um território. Uma asa, um céu. E naquela encosta ventosa, onde rochas, neve e sombras de pássaros se cruzavam, a águia real continuou sua jornada, sozinha, calma e insubstituível. Em meio ao gelo e às rochas íngremes, onde os humanos só passam por um momento, a vida continua silenciosamente. Leopardo das neves, marcor, águia real, 3 espécies, 3 ritmos de vida, juntos tecem uma imagem dura, porém harmoniosa, de sobrevivência. Não há espaço para erros, nem para fraquezas, apenas instinto, adaptação e a batalha sem fim entre fome e sobrevivência. E neste lugar mais extremo, a natureza não precisa de intervenção, só precisa existir em silêncio. Nos picos das montanhas sem nome, onde as sombras dos pássaros deslizam pelos penhascos e pegadas derretem na neve fina, a vida continua, silenciosa, persistente e magnífica.